Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? É bom estarmos aqui nessa manhã e nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor, né? Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, né? Ela se renovou sobre nós e é a causa de nós estarmos aqui, né? Graças a Deus por isso, que Deus nos permitiu, nos dando uma boa noite de descanso. Deus fez esse dia, né? O salmista diz assim, que esse dia o Senhor fez e que devemos se alegrar nele. Uma coisa que eu sei é que Deus estará conosco. Eu não sei o que irá acontecer daqui para frente, mas eu sei, se nós estivermos vivos, o Senhor estará conosco, né? Então Ele nos proporcionou mais esse dia, então nós louvamos a Deus por isso, por estarmos aqui para agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus para esse explorando a palavra, né? Para o nosso estudo nessa manhã também, e que nós possamos ser abençoados, edificados, nós possamos sair daqui diferente como entramos e que Deus possa trabalhar nos nossos corações. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela Tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa vida. Agradecemos ao Pai também ao Senhor pela noite de descanso. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado também, ó Deus, porque nós temos um lar, nós temos uma casa, nós temos uma cama para repousar. Nós te louvamos, ó Pai, pelo alimento, pelo suprimento de cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem permitido que cada dia a Tua misericórdia sobre nós se renova. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos porque nós estamos aqui nessa manhã. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe para aprender um pouco mais a Tua palavra. E queremos que esse dia, ó Pai, seja para louvor e honra do Teu nome, que exalte o Teu nome, que glorifique o Teu nome. Abençoe as nossas vidas, abençoe cada irmão aqui nessa manhã, aqueles que estão por vir, aqueles que não poderá estar aqui nessa manhã, ó Pai, que o Senhor esteja também abençoando, que o Senhor esteja protegendo, guardando, aqueles que estão trabalhando, ó Pai, dê proteção, dê sabedoria. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui e queremos engrandecer o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa manhã. Esteja conosco, esteja nos abençoando e que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, a semana passada, nós falamos sobre liberdade e escravidão e eu pude aqui mostrar para os irmãos aqui algumas palavras, né, que nós estávamos vendo sobre a nossa vida, sobre realmente a liberdade que nós temos e a escravidão também, como fala que nós somos escravos em Cristo, né? E hoje eu quero falar sobre amor ou paixão. Amor ou paixão. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Nós faremos a leitura apenas desse versículo 9. Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, ó, Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Na minha tradução, na minha Bíblia, diz assim, o amor seja sem hipocrisia, né? Então, irmãos, amor ou paixão, é isso que nós vamos falar nessa manhã. Será que há alguma diferença nessas duas palavras? Será que nós podemos analisar e dizer assim, não, são a mesma coisa ou é diferente, amor e paixão?
O que o mundo hoje está mostrando? Será que tem amor? Será que nós estamos vivendo em amor? Será que o mundo, no geral, quando eu falo assim, todas as pessoas, elas estão vivendo realmente o amor sem hipocrisia, o amor não fingido? E quando nós olhamos para a igreja, nós estamos amando verdadeiramente, sem hipocrisia, sem fingimento? Então é isso que nós vamos falar nessa manhã, e que Deus possa falar aos nossos corações, né? E é algo bem interessante aqui, irmãos, porque todo ser humano, ele precisa, né, a ser amado, e ele tem no coração uma capacidade tremenda de poder, então, demonstrar esse amor e essa capacidade de amar. O ser humano, ele ama, ele tem essa capacidade de amar. Agora, nós vivemos os nossos dias realmente falta de amor. Isso nós podemos ver, né, a cada instante. Há uma confusão entre essas duas palavras, que é amor ou paixão, porque ambos significam talvez a mesma coisa para alguns, mas não é. Então o dicionário, ele define assim a palavra amor como afeição profunda, enquanto paixão, o dicionário define como um sentimento excessivo ou um afeto violento. Então o que nós temos visto nos nossos dias? Mais paixão do que amor. Agora, você já deve ter ouvido quando a pessoa fala assim, matei por amor, fiz isso por amor. Isso é amor? Ou é uma paixão, né? Então, hoje em dia, tanta violência, né, praticada em nome do amor, e os chamados crimes passionais, né, que eles falam, e também há um grande excessivo aqui do sentimentalismo. As pessoas são sentimentais. Vou dar um exemplo. Quando você está então assistindo talvez uma cena dramática, você chora, não chora? Se eu assistir qualquer coisa e alguém estiver chorando, eu choro também, mas aquilo depois passa. É um sentimento, talvez algo excessivo da minha parte, que eu vejo alguém chorar, eu choro, mas depois para. Pessoas que choram, né, perante a televisão, crianças que são realmente maltratadas, a gente chora, a gente vê isso, só que depois aquilo acaba. Nós temos visto aqui, no momento missionário, tantas tragédias, às vezes você fica aquele sentimento, mas depois você esquece aquilo, acaba, você sai daqui e você não lembra mais de nada. Sabe, é algo que realmente naquele momento nós temos aquele sentimento de amor, mas aquilo depois se esfria. É o que acontece conosco diariamente, porque nós temos visto realmente isso acontecer. Você vê uma maldade, aquilo você choca, você chora, mas depois acabou. Então, a palavra de Deus, irmãos, mostra o verdadeiro amor. Só que hoje, o que as pessoas estão vivendo é um sentimento superficial. E nós vamos abordar aqui vários assuntos que realmente talvez vai tocar na nossa vida. Porque a palavra de Deus, o que acontece? Ela vem de encontro com as nossas necessidades. Se eu perguntar aqui se todo mundo ama, todo mundo vai falar que ama. E realmente eu gosto de frisar isso, porque na prática nós somos não tão bons como na teoria. Praticar é difícil, irmãos. Falar que ama é a coisa mais fácil. E nós vamos ver isso. Porque se eu amo verdadeiramente como a Bíblia está dizendo, seria bem diferente a nossa vida hoje. E principalmente dentro da igreja, chamado o corpo de Cristo, né? E nós vamos ver então o amor ao cristão, a prática do amor, e vamos falar também a teoria do amor. Agora, uma pergunta: na vida do cristão, qual amor deve estar em primeiro lugar? Amor a Deus, ok? Bom, o amor a Deus. Então, nós dizemos que amamos a Deus, certo? Todo mundo ama a Deus? Amém ou não? Você ama a Deus mesmo? Guarde bem isso. Você ama a Deus.
Ótimo, nós amamos a Deus. Agora veja bem, quando Jesus disse que o cristão deve primeiro amar a Deus de tal forma que ele falou isso aqui, seria uma opção, seria uma ordem ou uma sugestão para o crente? Quando Jesus falou assim, amar o Senhor em primeiro lugar, é uma opção, uma ordem ou uma sugestão? Ordem. Então você ama, certo? Ama mesmo. Guarde bem isso que vocês estão falando, hein? Então, se é uma ordem do Senhor, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Você ama a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas da sua vida? Não responda, responda para você. Agora, é interessante que quando nós fazemos esse tipo de pergunta, né, sobre o mandamento, porque o segundo mandamento, Jesus disse assim, olha, se o primeiro ele disse, é uma ordem, amar a Deus em primeiro lugar. O segundo ele fala o quê? Amarás o teu próximo. E você ama o seu próximo? Não responda para mim, responda para você. Agora, irmãos, amar o próximo é uma consequência do primeiro. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Só que isso todo mundo fala que ama a Deus. Mas quando parte para amar o próximo, fica mais difícil. Fica realmente algo porque nós estamos vendo a pessoa. Você diz que ama a Deus, você nunca viu Deus. Você diz que ama a Deus em primeiro lugar na sua vida, mas você nunca esteve com Deus pessoalmente. E aí quando nós partimos para amar o próximo, quando a nós mesmos, quando nós estamos vendo, nós não amamos por quê? Eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do que ele faz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Interessante isso, quando a Bíblia fala amar a Deus em primeiro lugar. Então, a consequência que eu amo a Deus em primeiro lugar, eu vou fazer o segundo automaticamente, amar mesmo. Só que isso, irmãos, nos nossos dias, realmente não tem acontecido. Então, amar o teu próximo quanto a ti mesmo, em Mateus, fala, realmente requer algo de nós. Então, vamos ver aqui, primeiro, o amor cristão. Como que deve ser esse amor? O amor cristão. A palavra amor, hoje em dia, ela está desgastada. A Bíblia vê o amor como uma característica marcante do cristão. Deve ser uma marca nosso o amor. Você deve demonstrar esse amor. Como cristão, o nosso amor por Deus deve estar em primeiro lugar, sim, na nossa vida. Você ama mesmo a Deus? Essa foi a pergunta. Porque se você não ama a Deus, você não vai amar as pessoas que estão ao seu redor. Agora, irmãos, teoricamente isso é fácil falar, difícil é viver o amor, difícil é você realmente colocar isso em prática. Foi isso que Jesus, quando perguntado sobre o grande mandamento da lei para ele, ele resumiu realmente o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. E aí ele fala assim, olha, o segundo mandamento está relacionado ao primeiro, amarás o teu próximo quanto a ti mesmo. Então veja bem, isso quer dizer que como cristão, eu tenho que colocar a necessidade e o bem-estar do outro à minha frente, das minhas próprias necessidades, e isso não é fácil. Então se eu amo a Deus e amar o meu próximo, muitas vezes eu tenho que ir contra eu mesmo, contra as minhas necessidades que eu quero. Eu tenho que ir contra o meu bem-estar para amar o próximo. Então veja bem, irmãos, que o mandamento em prática no dia a dia, colocar isso em prática é muito difícil. Na quinta-feira aqui nós até abordamos alguns assuntos sobre isso, na oração falando aqui. E a questão até do testemunho que nós estávamos falando, envolve amar o próximo. Então veja bem, se eu amo a Deus, eu tenho que amar as pessoas que estão ao meu redor.
E aí, depois eu dei um exemplo para a irmã Juliana, para o irmão Almir, né, no final, que quando essa questão do amor, presta atenção, irmãos, até ontem lá em casa a gente até comentou um pouco sobre isso, nós estávamos lá, que quando o vizinho tentou, né, agredir o Aloysio Júnior lá em determinada situação, e eu e a Juliana ficamos quietos, eu não fui lá brigar com ele, eu disse, Senhor, está nas tuas mãos, eu preciso ser diferente. E aí houve uma situação semana passada que a gente falou assim, tá vendo, o que se faz se paga, quer dizer, ele fez com outra pessoa, só que a outra pessoa agiu da mesma forma. Então a gente não precisa muitas vezes fazer algo realmente para mostrar que realmente nós estamos certos e ir lá brigar, não, ele fez aquilo, todos os dias eu falava bom dia para ele, todo dia eu falava boa noite para ele, eu não deixei de mostrar amor por ele, porque ele nos maltratou o meu filho, eu não fui lá brigar, só que isso, irmãos, pesa sobre nós, é difícil, porque nós queríamos ir lá brigar mesmo, só que eu falei assim, vale a pena? O que eles vão pensar? Que amor que eu estou demonstrando? Quando eu falo que amo a Deus, eu tenho que amar o meu inimigo, o meu próximo. É nessa hora que tem que entrar em prática. Então, não é fácil você realmente pôr tal mandamento em prática o dia a dia. Não é fácil. Se você falar que é fácil, irmãos, não é. Não é porque nós somos diferentes, as pessoas são diferentes, você age diferente, as pessoas agem diferente, as pessoas pensam diferente, as pessoas são maldosas, as pessoas realmente fazem tal coisa que não desagrada. E aí você tem que amar essas pessoas. Olha, Paulo, na carta aos Filipenses, ele disse assim, ele está nos exortando lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 e 4, eu vou ler na linguagem de hoje, olha que fala assim, não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas seja humilde e considere os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. É fácil isso? Não, não é fácil. Paulo estava exortando aqueles irmãos. Paulo estava dizendo para os filipenses, olha, não faça nada por interesse. Hoje, o amor é por base de interesse. Eu te amo, mas esperando algo em troca. É assim que funciona. E nós podemos ver isso realmente. Por que muitos relacionamentos estão terminando? Famílias estão terminando? Porque é a base de troca. Antes era uma coisa, depois não pode dar mais, acabou. Não tem aquele amor verdadeiro. E nós vamos ver isso, eu vou falar muito sobre isso aqui. Só que hoje eu vejo que isso está acabando. Chegou um rapaz para mim e pediu um conselho, semana passada, ele e a esposa, ele falou assim, olha, já não aguento mais minha esposa. Eu disse, por quê? Eu liguei para ela agora, ela acabou comigo. Não aguento, vou chegar em casa, acabou, cada um vai viver a sua vida. Eu falei, não, não é assim. Bom, eu parei, conversei com aquele rapaz e falei para ele assim, olha, o amor, ele suporta todas as coisas. Você ama a sua esposa? Amo. Então você vai chegar em casa e vai conversar com ela. Você vai expor para ela tal coisa assim, assim, assim. Eu falei, um tem que ouvir o outro. Se você o ama, por que você vai largar? Se você ama, por que você vai destruir a sua família? E comecei a conversar com ele, comecei a dar exemplo para ele, da Bíblia. Fui lá para 1 Coríntios capítulo 13, mostrando para ele do amor. Ele chegou na casa dele, naquele mesmo dia, naquela noite, ele disse assim, eu sentei com a minha esposa, eu comecei a colocar em prática o que você tinha me falado, hoje nós estamos bem. Está vendo que, às vezes, irmãos, o amor, ele vai além daquilo que nós queremos, porque naquela hora ele queria largar, ele estava só pensando nas coisas ruins. Aí eu mostrei para ele, você faz 20 anos que está casado, agora acabou o amor de ontem para cá? Eu falei, não existe isso. Então o amor, quando nós amamos verdadeiramente, irmãos, nós não buscamos o nosso próprio interesse. Nós realmente queremos o bem-estar do outro. Esse é o amor do cristão, esse deve ser o amor de cada um de nós. Então presta atenção. Eu disse, você ama a Deus? Todo mundo respondeu, sim, eu amo a Deus. Agora, você ama o seu próximo? Verdadeiramente?
sem hipocrisia, sem fingimento. Quantos tapinhas nas costas você já levou? Vamos chamar a igreja, chamado igreja. Quantos tapinhas nas costas você levou dizendo assim, eu te amo, meu irmão, e por trás a pessoa estava te empunhalando pelas costas? Pessoa que comeu na minha casa um final de semana antes, é o que me humilhou na frente da igreja lá. E disse que amava eu e minha esposa. Um final de semana, estava comendo o mesmo prato que eu como todos os dias. Disse que amava. Amor, isso é verdadeiro amor, irmãos? Então, muitas vezes, nós estamos nesse contexto, só que isso está nos influenciando também a não mostrar o verdadeiro amor. Eu estou dizendo aqui que o crente não deve ser bobo, e nós não devemos ser bobos, nós não somos bobos, mas mostrar amor, mostrar realmente aquilo que Deus, Ele fala na palavra, é a nossa obrigação. As pessoas precisam ver isso em nós, essa é a diferença. Sem amor, irmãos, nós não vamos para lugar nenhum. Então, aqui, quando está dizendo que o amor está desgastado, para o mundo, para nós não. A única coisa que nós não devemos deixar é o amor. Alguns crentes estão se baseando naquela passagem que fala assim, o amor de muitos se esfriará, aí ele não ama. Para com isso, o amor do crente ele não se esfria, porque o amor vem de Deus. Se Deus está com nós, por que vai se esfriar? Agora, nós estamos dando desculpas para não amar, verdadeiramente. Então aqui, primeira coisa, o amor ao cristão deve ser o amor a Deus, em primeiro lugar mesmo, verdadeiramente, e o amor ao próximo. Amar a Deus, irmãos, é amar aquilo que Deus ama também. E Deus ama cada pessoa. Deus, Ele aborrece do mal, Ele não se agrada das práticas pecaminosas que as pessoas fazem, mas ama as pessoas. É isso que nós precisamos mostrar a cada dia. Então veja bem, o amor ao cristão, aqui nós podemos destacar duas coisas dentro do amor ao cristão. O amor a Deus. Paulo está exortando, irmãos. Paulo, ele fala em Efésios, uma exortação maravilhosa. Vamos lá para Efésios, olha. Efésios capítulo 5. Veja aí. Versículo 1 e 2. Efésios capítulo 5, aqui Paulo está nos exortando que eu e você precisamos imitar, ser imitador de Deus. Veja bem o versículo 1, olha o que fala. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, sede imitadores de Deus, porque Deus ama. Se você ama a Deus, então imita Deus no amor. Olha para Deus, o quanto Ele nos amou. Nós acabamos de cantar, Deus enviou o seu Filho amado, por amor, o verdadeiro amor, O Deus de amor que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Isso fala lá em 1 João capítulo 4, versículo 10. Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Agora, a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos, temos que andar em amor. É o que diz assim, e andar em amor. Você ama? Você ama mesmo? Irmãos, eu quero frisar bem isso na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente fala que ama. Só que nós precisamos entender o que é o amor verdadeiro. Ou é uma paixão. Acabou o meu amor para aquela pessoa. Não sinto mais nada por ela. É assim que é a nossa vida de cristão? Será que foi esse amor que Deus demonstrou por nós? Não foi. A Bíblia fala que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Deus, ele provou, ele mostrou. Que é a maior prova disso? Jesus, lá na cruz por os nossos pecados. Então aqui, realmente, quando ele fala que devemos agora andar nesse amor, temos que demonstrar o nosso amor a Deus, a quem não vemos, porque eu nunca vi Deus e eu tenho que demonstrar esse amor, e também amando aqueles quem nós estamos convivendo. 1 João 4,20. Em 1 João 4,20, realmente fala exatamente sobre isso. Fala assim, olha, se alguém diz, eu amo a Deus, vocês falou que ama a Deus, certo? Mas odeia o seu irmão, a Bíblia fala assim que você é mentiroso. Então, pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como que você pode dizer assim, olha, eu não amo quem eu estou vendo, mas eu amo a Deus? É mentiroso. Porque você diz que ama a Deus porque você nunca viu Deus. E aí está dizendo assim, olha, eu amo a Deus, mas eu odeio aquele irmão, não gosto daquele irmão, não gosto daquela pessoa. Irmãos, que amor que é esse? É difícil isso na prática? É difícil. Só que aqui está dizendo, eu amo a Deus e odeio o meu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a qual está vendo, como pode amar a Deus que nunca viu? Como que nós podemos amar a Deus, pelo qual nós nunca viu Ele? Pela fé. Claro, beleza, nós cremos nisso. Pode. Exato. O amor, ele não é a base de troca, eu devo te amar sem esperar nada. Exato, isso é o que deve acontecer, mas é assim hoje nos nossos dias? Não, irmãos. Eu vou amar alguém só esperando algum benefício, isso eu tenho visto constantemente, né? Eu preciso amar aquela pessoa porque eu vou ter algo retribuído. Não, não é assim. Então, se Jesus, vamos pensar assim, se Deus, Ele quisesse algo em troca do amor que Ele demonstrou, o que Ele ia pedir de nós? Olha, eu vou enviar, Ele ia falar assim para mim, ô Luiz, eu vou enviar Jesus para morrer no seu lugar, mas o que você vai me dar de troca? O que você vai me retribuir com isso? Irmãos, Ele não perguntou para ninguém, Ele disse assim, olha, por amor a vocês vou dar o meu filho. Ele não perguntou se você ia amá-lo, Ele não perguntou se você ia servi-lo, Ele não perguntou se você ia honrá-lo, Ele não perguntou nada se você ia aceitar o sacrifício, Ele não perguntou, Ele mostrou, Ele deu seu filho, não esperando nada em troca, porque se Ele estivesse esperando algo em troca, irmãos, que o mundo está retribuindo esse amor? Nada. Muitas vezes nem nós como cristãos estamos demonstrando algo por aquilo que Cristo fez por nós. Seja sincero. Então o amor não é a base de troca, é um amor verdadeiro, eu faço por amor. Então se você faz algo para alguém por amor, verdadeiramente, amém. Se vai retribuir, se não vai, você fez por amor, esquece, irmãos. Isso realmente precisa acontecer. Então, o amor do cristão, primeiro aqui nós precisamos o amor a Deus, ame a Deus em primeiro lugar, porque Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, Ele demonstrou. Segundo aqui, a coisa aqui é o amor ao próximo. Então, amar a Deus de todo o coração é a base, presta atenção nisso, se eu amo a Deus em primeiro lugar, essa é a base para eu amar o meu vizinho que brigou com o meu filho. Porque se eu não tivesse o amor a Deus, eu tinha também feito algo com aquele cara também, porque nós somos seres humanos. Mas e o amor? Então, irmãos, é amar o meu vizinho que é barulhento,
Eu nunca briguei com meus vizinhos porque expõem som alto. Eles ficam talvez até de madrugada lá, os vizinhos. Para mim, ó, eu deito na minha cama, não quero nem saber, eu estou dentro da minha casa, ele está dentro da casa dele, para mim não faz diferença nenhuma. Eu nunca fui brigar com isso. Aquele colega chato e difícil de lidar lá no seu trabalho, aquele colega seu chato, tem que amar ele verdadeiramente. É fácil? Não, não é. Os chatos da vida, não é verdade? Agora, aquela criança realmente chata, que tem que amar aquelas criancinhas chatas, né, que pega no pé, não é? Tem que amar também. Tem que amar todo mundo, irmãos. Então, Deus, Ele tem me amado, apesar dos meus defeitos. Deus tem te amado, apesar dos seus defeitos. Deus tem te amado, porque também você é chato, eu sou chato. Quantas coisas de errado a gente faz, e Deus nos ama. Só que, quando se parte para amar o próximo, nós começamos a ver os defeitos das pessoas e não olha para nós, porque muitas vezes a gente acha que é legal, mas tem gente que acha a gente que é chato, né? Eu falo assim, aqui todo mundo é legal, porque a gente fica pouquinho tempo, passa uma semana juntos, né, Luiz? Vai ficar difícil. 2 Aloysio, olha, imagina junto, vai dar choque. Aí vem mais um, que é o meu 3, aí dá mais choque ainda. Eu lembro uma vez, nós fomos viajar, nós fomos para São Paulo, na casa da minha irmã que mora lá, e foi toda a minha família, meus irmãos, sobrinho, todo mundo. Pensa, irmãos, na hora foi uma beleza, chegamos lá, né, ficamos lá. Agora imagina, nós estávamos em, nem sei quantas pessoas dentro de uma casa. Primeiro dia, que benção, tudo era novidade, né? Chegou, beleza, ai que gostoso, aquela coisa, né? Se rever, a cidade, né? Segundo dia, terceiro dia começou os conflitos, um não podia olhar o outro, isso é da mesma família. E nós ficamos 10 dias, pensa, esses 10 dias foi um martírio, isso é briga entre família, ninguém podia olhar mais ninguém. Eu falei, nunca mais, irmão. Só que depois hoje nós dá risada, por quê? Não, dá risada, mas ninguém quer voltar para lá para fazer a mesma coisa. Porque às vezes você começa a enxergar o erro do outro quando você está junto, você começa a ver o defeito do outro, você começa a ver aquilo que ele faz não te agrada, você vai fazer de um jeito, e aí começam os conflitos. Então veja bem, o amor ao próximo, nós temos que amar independente do jeito que ele é. Deus me ama, e aí então a Bíblia nos mostra diversas coisas aqui que devemos alcançar com o nosso amor do cristão. Primeiro, Efésios capítulo 5, olha aqui, Efésios capítulo 5, versículo 22, fala aqui do amor ao cônjuge. Veja bem, a Bíblia nos mostra as diversas esferas que devemos alcançar com o nosso amor cristão. O amor cristão. E aí fala aqui, ó, o amor do cônjuge. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como no Senhor. Vamos ler até o 31. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Então veja bem, a primeira coisa aqui do nosso amor cristão
nós devemos amar realmente o nosso cônjuge, né? Amar a pessoa que está do nosso lado. Primeira coisa, isso aqui é fundamental para os casais aqui, irmãos. O amor. Então, o amor, ele deve demonstrar primeiro aqui aos casais, né? E aqui é uma advertência bastante importante, que fala para os homens aqui, né? Vocês que são casados aí, ó, presta bastante aí, os que vão casar, viu? O dever de amar não é da mulher, é do homem. O homem tem que amar a esposa, amar a mulher. É o homem, é o amor, o homem tem que demonstrar amor. E aí quando o homem não ama, já começam os problemas no casamento. E aqui nós não vamos falar de casamento, porque vai ter mês da família e vai ser abordado muito isso aí, né? Pelos pregadores. Mas veja bem, é o dever do homem amar a sua esposa. Dever. E quando ele ama, automaticamente a mulher retribui aquele amor, porque é da mulher mesmo amar. E aí você vê que muitos casais estão pelo engano, culpa do homem. Ele não ama sua esposa. E aí entra numa questão aqui, fala assim: minha esposa não é submissa. A esposa não é para realmente ser pisada, maltratada. A esposa não é para isso. Submissão não é isso. Certo? Quando você ama a sua esposa verdadeiramente, ela vai ser submissa em várias áreas para a sua vida. E eu não vou falar sobre família, esquece. Outra coisa, a Bíblia também fala aqui que eu tenho que amar os filhos. O amor do cristão aos filhos, isso fala em Efésios capítulo 6, versículo 4. Alguém lê para mim? Efésios 6, 4. Exatamente, então os pais devem mostrar amor para os filhos, é um amor, né? Verdadeiro aí. Eu vou ler um texto aqui que vai falar do outro amor, o amor aos irmãos na fé, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, fala assim, ó: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então eu preciso mostrar um amor verdadeiro aos meus irmãos na fé, preciso amá-lo. Esse é o dever do cristão, amar verdadeiramente. E uma coisa boa do cristianismo, sabe qual que é? É que nós não escolhemos os irmãos. Nós não escolhemos. Qualquer pessoa que aceitar o sacrifício de Cristo lá na cruz, ele acaba sendo o nosso irmão. Pode ser o pior, ele vai ser meu irmão em Cristo e eu tenho que amá-lo. Você já parou nisso? Você já parou para pensar que aquela pessoa que talvez você não goste, ou que você odeia, ou que você não simpatiza, pode entrar aqui e ser seu irmão em Cristo? Já pensou nisso? Aí você vai ter que olhar para ele e dizer assim: eu te amo, irmão. Irmãos, isso é sério, não é brincadeira. Sabe, aquela pessoa que você não gosta, não posso nem ver. Aí ela vai chegar aqui, se converter, e aí? Você vai ter que abraçá-lo e dizer: eu te amo. Não é fácil, irmãos. Falo que isso realmente para nós é algo que na vivência para ser aplicado é difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer. Aqueles irmãos que estavam aqui quando aquele jovem veio dar testemunho aqui, que aqui de Orlândia está em tratamento em São Paulo, né, como é que chama? Cristolândia. Aquele rapaz, irmãos, eu, com toda sinceridade, eu conheço ele, era ruim, mas ruim mesmo, eu achei que ele já tinha até morrido. Eu falei isso para ele, eu falei assim: rapaz, eu achei que você tinha morrido.
de tanta maldade que aquele cara fez. E aí você chegar a um momento de olhar para ele e dizer assim, olha, eu te amo em Cristo agora. Irmãos, é difícil, hein? Não é fácil. Por quê? É o amor transformador de Deus na vida dele e na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Que esse amor ao próximo, realmente nós temos que amar, irmãos na fé. Amor aos necessitados também. Nós temos que demonstrar esse amor. Isso fala em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36. Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitei-me, estive na prisão e foste-me ver. Então, o amor ao necessitado. Você ama o necessitado ao ponto de fazer algo por ele? Então, o amor ao cristão aqui, ele envolve o amor a Deus e o amor ao próximo. Se você diz para mim que ama a Deus, então vai envolver esse amor profundo a Deus e o amor, irmãos, ao próximo. Aquela pessoa que está ao nosso lado. A Juliana sempre fala assim para mim, você me ama? Eu falei assim para ela, olha, depois de 30 anos você me perguntar isso, eu acho que, não sei. Aí eu falo assim para ela, não sei se eu te amo, Juliana, mas 30 anos, olha, só por amor mesmo. Ela fala assim, por isso que eu estou com você, porque se não fosse por amor, porque você não é fácil. Exatamente, irmãos, 30 anos vivendo juntos não é fácil, é só por amor e a misericórdia de Deus. Quer ver como eu sou? Passa uns dias lá em casa para você ver, sou chato tem hora. É assim a nossa vida, mas o amor, às vezes ele sobrepõe algumas coisas, né? E tem que relevar algumas coisas para seguir junto. Se for só ali, você não vive, né? Tem que mostrar amor no momento certo. Então guarde bem isso, o amor ao cristão é o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora vamos lá, vamos para a prática desse amor. E agora você sabe que você deve amar realmente a Deus em primeiro lugar e amar o seu próximo. E aí a prática desse amor, como vai fazer? Então vamos lá, o amor matrimonial, vamos falar um pouco sobre isso. O amor é eterno. Agora veja bem, o casamento, como planejado por Deus, é algo maravilhoso. É algo, irmãos, que realmente deve ser divulgado, falado para aqueles que vão casar, que casamento é uma bênção, foi um projeto de Deus. E é um projeto de Deus. Sabe, vamos ler Mateus capítulo 19 aí? Olha Mateus, capítulo 19. Versículo 4. Diz assim, ó, Mateus 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, o casamento foi algo planejado por Deus. Homem e mulher. Hoje, nós estamos vivendo o oposto disso. Presta atenção que eu vou falar. Aquilo que é bonito se tornou feio e o feio se tornou bonito. Biblicamente. Então, o que Deus planejou, homem e mulher,
serão ambos uma só carne. Então, irmãos, hoje em dia, há muitos casamentos que começam baseado em paixão e não dá certo, não tem amor. É um sentimento que acaba, né? Não um amor verdadeiro. É um casamento baseado em troca, por isso que muitos estão se largando. É só você fazer uma pesquisa simples, vai lá no cartório, ver quantas pessoas casam e quantas largam. Você vai ficar surpreso com isso. Tem mais divórcio do que casamento. Então, nós precisamos entender que a paixão, ela vai se extinguindo, vai acabando, porque a natureza é passageira. Ela vai acabar aquela paixão para aquela pessoa, né? E o casamento, ele termina, e aquele que você acha que acabou aquele sofrimento, você causa um outro problema. E principalmente quando se gera filhos envolvidos, né? Tem filhos, vai ter mais problema ainda. Então, todo o sofrimento para o casal, né? Quando realmente ele acha que vai terminar um problema, ele está causando um outro problema. Porque houve apenas uma paixão. Dizem, eu não sei se é verdade, porque até hoje eu não sei isso, que os 7 primeiros anos do casamento é um dos piores. Eu disse assim, eu já estou lá nos 30 e está a mesma coisa, assim, as dificuldades vêm. Dizem quem passa os primeiros 7 anos, vai seguir em frente, porque não é fácil os 7 primeiros. Aí depois eu falei assim, bom, eu passei 7 primeiro, depois veio mais 7, foi difícil, mais 7 difícil, mais 7 difícil, eu falei, não entendo isso aí. Bom, então veja bem, só que é uma bênção o casamento. O casamento é algo que foi planejado por Deus, né? A Bíblia nos diz que o amor jamais acaba, 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor, ele não acaba. O amor, ele é fiel. Sabe, é comum ouvir um jovem ou uma jovem dizer assim, eu estou apaixonado. Não é verdade? Rapaz, eu trabalhei com jovens e sei o que é isso. Jovem, ele chega na igreja, né? E aí ele tá, nossa, pastor, estou apaixonado. Apaixonou, nossa, que bênção. Passam uns dias. E esse negócio de colocar, eu não uso aliança por causa do meu serviço, viu? E aí eu esqueço de colocar, nem serve mais aliança. Desde quando eu casei, 30 anos atrás, carrego no bolso só. Aí, o jovem que chega na igreja, pus aliança de compromisso, não, estou apaixonado. Passa uma semana, larguei. Aí, aconteceu? Não dá certo, acabou, o amor, a paixão acabou. Acaba mesmo, paixão acaba. Agora, irmãos, nós precisamos entender que realmente, com todo o entusiasmo dessa mocidade, realmente ele ou ela, né, de estar apaixonado por uma pessoa ou não, isso não pode acontecer no casamento. Porque quando ainda namora, tudo bem, cada um vai para a sua casa e vive a sua vida. Mas no casamento isso não existe. Viu, Mateus? Casou, eu falo lá para o meu genro, é para o resto da vida, eu não aceito devolução. Escuta bem isso aí, viu? Se o seu Almir não te falou, eu estou falando como pastor. E falo para o meu menino que também está namorando. Falei para ele, assim, casamento é para o resto da vida. Você não vai tirar a moça da casa dela, do conforto dela, para depois ela voltar. Isso não existe. Como a minha sogra sempre falava para mim, comeu a carne, rói o osso. Minha sogra sempre frisava isso para mim, irmãos. Na brincadeira, mas ela dizia isso, olha, é para o resto da vida. Porque um dia eu cheguei lá brincando, falei que ia devolver. Falei, eu já não aguento mais, vou devolver. Ela disse assim, de jeito nenhum. Tirou, vive junto. Então, irmãos, a questão é que no casamento isso não pode acontecer. É para toda a vida. Pensa bem. Viu, Mateus? Pensa bem, viu, Giovana? Pensa bem. É para toda a vida. Por isso que o namoro, o noivado é para se conhecer, porque depois que entra, ai pai, mãe, opa,
Eu falei para o Gustavo como que era a Bianca. Não reclama, eu te avisei. Então, irmãos, a gente precisa realmente entender isso. Então, a infidelidade conjugal hoje é muito comum, né? E aceita pela sociedade que isso é normal. Nós vivemos isso, né? Na nossa sociedade. Não é fácil trabalhar para manter a harmonia no casamento. É um trabalho. Você precisa trabalhar constantemente e realmente fazer com que o seu casamento seja uma bênção é trabalho de ambas partes. Eu preciso mostrar amor, não esperar nada em troca. E quando os dois pensam da mesma forma, quando os dois agem da mesma forma, o casamento ele supera os desafios, supera os problemas, vai vir desafios, só que vocês dois juntos vão saber suportar isso, né? Já viu aquela frase, fala assim, nossa, a grama do vizinho está mais verde, tá? Por que está verde? Porque ele trabalha, porque ele cuida, né? E a sua? Então, quando você pensar que o casamento de alguém está melhor, é que você deve olhar para o seu casamento, para a sua família e dizer assim, eu preciso fazer algo aqui dentro do meu casamento. Você quer que o seu casamento esteja bom? Faça algo por ele. Trabalhe por ele. Mostre amor por ele. Irmãos, isso realmente é algo que nós precisamos fazer constantemente, né? Realmente, a infidelidade hoje, por que acontece? Porque ambos os casais não se conversam, não tem harmonia, não sabe um do outro, tem que ter um diálogo aberto. E aí, esse esfriamento, talvez, causa infidelidade das duas partes. E isso não pode acontecer, tem que realmente fazer com que o casamento esteja firme, né? Não satisfazer os desejos pessoais, né? Nós não podemos deixar isso, né? Tem que procurar o melhor para os dois, não para si próprio. Porque quando eu procuro apenas o meu desejo pessoal, eu estou sendo egoísta, e aí talvez eu vou fazer algo que não agrada a minha esposa. E a Bíblia fala assim sobre infidelidade, não adulterarás, né? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Nós não devemos fazer isso. Então, se você casou, seja fiel. Então aqui, a prática do amor começa no casal. O amor, por isso que eu falo, quando nós tratamos de família, irmãos, começa com 2, termina com 2. Viu, irmão Amir? Lá em casa, falta um para ir embora, a sua também. Só que vai ficar quem? Você, irmã Juliana. Vai ficar eu e também a Juliana. E quando isso acontece, tem que ter amor dos dois. A irmã está vivendo isso, os filhos vivem fora, só os dois. Porque se vocês não sabem conviver enquanto os filhos estão juntos, a hora que ele for embora, como que vai viver os dois sozinhos? Então, essa prática do amor, o amor tem que ser fiel, tem que ser construído. É constantemente esse amor. O casal ele não para de namorar, viu? Porque, estou namorando, não vai namorar pro resto da vida. Viu, ei? Leva a sua esposa para tomar um sorvetinho, vai na praça, viu? É assim que tem que ser. Leva. Tem que fazer. Aquele dia que o pastor Silvio pregou aqui, né? Ele falando sobre os mimos para levar para a esposa, né? Faça talvez alguma coisa. Aí vocês acham que é brincadeira, mas eu levo o doce. A Juliana não gosta de doce. Aí eu compro do rapaz que trabalha comigo, eu levo para ela, irmã. Ela fala assim, eu não gosto de doce, mas eu trouxe, Juliana. Pelo menos eu trouxe. Aí eu como, mas eu trouxe. Entendeu? É assim, mas assim, claro, a gente leva isso na brincadeira. Eu sei que às vezes eu faço também para brincar com ela, mas às vezes são gestos pequenos, irmãos, que você constrói bons relacionamentos dentro do lar. Aquelas pequenas coisinhas, sabe? Aquele momento em que o casal, ele precisa sim estar sozinho, sem filhos, depois com a família, com aqueles que têm filhos, sabe? Sai juntos, né? Aquele momento de poder os dois estar juntos. Então isso é importante. Isso aí depois vocês vão escutar mais. Lá em Provérbios, capítulo 6, abra comigo lá. Olha, Provérbios, capítulo 6.
Está falando aqui, capítulo 6, versículo 25. Falando sobre a infidelidade, né? Diz assim, olha, versículo 25. Não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te prenda aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimam? Ou andará alguém sobre brasa, sem que se queima os seus pés? Assim ficará o que entra a uma mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Então veja bem aqui, vamos ler até o 35. Assim, o que adultera como a mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira que nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os seus presentes. Então veja bem, quando acontece isso, há um preço a ser pago, né? Uma fúria que realmente, de um outro lado, pode causar um grande problema. Então, irmãos, seja fiel. A prática do amor aqui, né? O amor fiel, ele vai fazer isso conosco. Por quê? Quando há infidelidade, nós podemos ver isso agora num exemplo bíblico, né? Eu vou te mostrar. Sabemos que aconteceu isso na família do rei Davi. Por que aconteceu isso? Como resultado de um adultério. Isso então passou para toda a família dele sofreu depois, com aquela decisão que ele fez, né? Houve intriga entre os irmãos, lá em 2 Samuel 13, 28, por causa do erro dele. Um filho se apaixonou pela sua meia-irmã e depois, né, de ter relação com ela, a odiou. Isso fala em 2 Samuel 13, versículo 2 e 15. Também o filho imitou o pai deitando com as suas concubinas. O que o pai fez em segredo, o filho fez em público. Isso lá em 2 Samuel 16, 20 a 22. Então observa que o negócio aqui é sério. Então nós precisamos, como cristão, realmente ser fiel, mostrar o verdadeiro amor. Então, a primeira coisa aqui que nós podemos ver na prática do amor é o amor matrimonial. Primeiro, irmãos, você precisa ser fiel com a sua parceira e você com o seu parceiro. Seja fiel, porque senão traz consequências realmente terríveis. Isso envolve muitas coisas. Então, ame. Quando o esposo ama realmente a sua esposa, em todos os aspectos, não vai haver o porquê da infidelidade. E aí é uma conversa, realmente está ali dialogando diariamente para que isso não aconteça. Eu lembro, eu estava em Morro Agudo, na época, meu estágio, né, do seminário foi em Morro Agudo, fiquei lá 2 anos, e eu lembro quando eu fiz uma reunião de casais, e nessa reunião, nós reunimos todos os casais da igreja, teve uma janta, tudo, e o tema daquela reunião era sobre o amor, né, sobre o amor entre os casais, e eu dei uma ilustração simples naquele momento lá, e estava falando sobre infidelidade, porque muitos casais são infiéis, tal, e eu dei uma ilustração, realmente dizendo sobre o prato vazio. Tem irmãos que até hoje lembram disso, até hoje, irmãos, e aquilo marcou na vida daqueles irmãos, e aquilo eu trago para mim e eu tento trazer para as pessoas, quando eu tento ver que está um problema
entre casais. E nós estávamos falando sobre a sexualidade, sobre o sexo no casamento, que é importante. E hoje se fala muito pouco isso na igreja, tem que ser explicado mais. Por quê? Porque a gente ouve lá fora e quando se trata da igreja, acha que o pastor está falando algo de outro mundo. Não é, nós precisamos tratar desse assunto, do que a Bíblia fala, né? Então, principalmente os casais, quando nós estamos aqui falando sobre casais, irmãos, o sexo foi feito para desfrutar no casamento, sim. Então, por quê? Muitos casais não fazem. Por que que não tem? Por que isso, por que aquilo? É interessante isso, que esse dia eu estava pensando. Quando é jovem, quer fazer. Quer fazer. Quando casa, não faz mais. Parou. Eu não entendo isso. Só que precisa ter um diálogo. E aí eu usei esse termo lá, não vou falar aqui, porque isso não é o momento, mas o prato vazio. Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Quando o prato está vazio, irmãos, você está com fome e talvez vai buscar em outro lugar. Agora, se o prato está cheio, não há necessidade de buscar em outro lugar. Põe isso na sua cabeça. Pensa bem nisso. Então aqui, o amor na prática do matrimônio. Vamos falar sobre só mais um aqui, o amor fraternal. Na igreja, irmãos, na igreja nós devemos demonstrar amor aos irmãos. Nós lemos aqui Efésios, né? O apóstolo Paulo exorta dizendo, andai em amor. Agora, na prática, isso daqui realmente precisa ser vivido, praticar realmente. Não só dizer assim, eu amo, e não fazer nada, mas praticar. No Antigo Testamento, nós podemos e aprendemos sobre a fidelidade no amor fraternal por meio do exemplo de Jonas e Davi, né? Ali fala em 1 Samuel 18-20, fala desse amor, mas um amor fraternal, um amor realmente que eles tinham um pelo outro. Irmãos, e aí eu trago para nós hoje, dentro da igreja, nós amamos mesmo? Nós temos esse amor fraternal, esse amor realmente demonstrado pelos irmãos? Pensa aí você ama mesmo o seu irmão? Você demonstra isso no dia a dia, na sua prática? Como que nós devemos mostrar isso? Como que nós estamos vivenciando esse amor na prática? Foi falado aqui na quinta-feira, né? E até surgiu uma pergunta, por que não se está se convertendo pessoas nos nossos dias? Isso está no geral, viu? Não é só aqui não. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, por quê? Pode ser o que nós falamos aqui, pecado, testemunho de muitos irmãos, isso tem atrapalhado, né? E envolve várias coisas. Agora, entre nós, será que nós temos demonstrado o amor verdadeiro aqui para mostrar um amor verdadeiro lá no mundo? O que realmente envolve? Se Deus acrescentar um monte de pessoas aqui, elas vão ser amadas por nós? Se Deus colocar várias pessoas aqui, esse amor que entre nós, que nós temos, vai ser passado para essas pessoas ou não? São perguntas. O pastor fala isso, né? São perguntas para a gente pensar. Eu me pergunto, será que eu vou conseguir amar vocês aqui para amar aqueles que vão vir? Então, o amor aqui entre Jonas e Davi mostra o verdadeiro amor do relacionamento, né, de Ruth e Noemi também, sabe, um amor verdadeiro ali, demonstrado em Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17, sabe, o amor ali realmente sobressai qualquer coisa, ali mostrou o verdadeiro amor. Eu trabalhei por muito tempo em gráfica, eu era impressor gráfico,
E eu imprimi muitos convites de casamento, mas muito mesmo. E aí você via lá cada frase bonita, né? E uma das que era mais assim aqui, ó. Onde tu pousares, ali pousarei eu. Olha, o teu povo será o meu povo. Olha, nossa, eu falava assim, que lindo, né? Olha, eles já vão entrar no casamento dizendo isso aí um para o outro. Olha, onde tu estás, estarei eu. Vamos para tal lugar? Não. Vamos na minha família? Não. Ah, mas lá não tá, o meu povo não é o seu povo? Onde tu deitares, deitarei. Irmãos, na teoria é lindo, mas na prática... E eu vivia, sabe, cada frase, aquilo me emocionava, eu falava assim, nossa, que legal, né, bonito, quantas eu vi, mas na hora de praticar, não vou, não gosto da sua família, não gosto da sua, não, aí, tá num pacote, viu, Mateus, viu, Giovana, ambas partes, tá num pacote, casou, é um negócio assim, ó, faz parte, a família envolve todo mundo. E aí onde um vai tem que ir, né? Não gosta, tem que ir, entendeu? Tem que ir. Vou. E aí? Aí então, entra a questão aqui do relacionamento de Ruth e Noemi. Que coisa mais linda, né? Aonde se você for, eu vou estar lá. Não, eu vou estar, eu quero estar. Esse é o verdadeiro amor. Salomão também, né? Em Provérbios 17, ele fala assim, em todo tempo amo um amigo. Todo tempo, é para amar, é para estar ali junto, né? Esse amor fraternal, irmãos, o amor de irmãos, né? Você, uma pergunta aqui, você tem sido amigo fiéis? Você tem sido amigo fiel ao seu amigo? Pois você responda para você mesmo. Então, o amor fraternal é o amor que realmente nós precisamos demonstrar aos irmãos da fé. Um amor verdadeiro, né? Aquele amor. E aqui eu só vou abordar mais uma aqui dentro do amor aqui, da questão da prática do amor, né? Que é o amor fiel, esse amor fraternal e o amor ao nosso inimigo. Aqui a coisa mais difícil que tem é amar os nossos inimigos. A ordem para que amemos não se restringe realmente apenas à pessoa que nós gostamos. Irmãos, nós precisamos amar os nossos inimigos. Não é amar a pessoa que te ama. Isso é fácil. Duro é amar aquele que não te ama. Duro é amar aquele que fala mal de você. Duro é amar aquele que te odeia. Duro é amar aquele que pega no seu pé. Isso é difícil amar. Você amar a pessoa que fala que te ama é a coisa mais fácil. Eu amo. Amo porque ele te ama. E aquele que não te ama? Como que a gente faz isso, né? Devemos ir além e amar os nossos inimigos. Amar se torna um grande desafio para nós nos nossos dias. É amar aquele que realmente você vê como inimigo. Eu tenho pessoas que não gostam de mim. Quando eu sei, para mim não vai, irmãos, ele não gosta, tudo bem, mas eu tenho que amar ele. Isso acontece. Eu tenho falado aqui, né, e pedido oração nas quinta-feira. Olha que aconteceu coisa tão besta de uma parte de uma pessoa lá no serviço. Então tem uma pessoa lá que não gosta de mim, mas como profissionais nós temos que conversar, isso é o lado profissional. Lá fora é outra coisa. Só que veja bem, eu tinha pego 2 caçambas para colocar as peças dentro, então eu estava usando uma, a outra estava parada. E essa pessoa, quando foi buscar uma caçamba, não tinha nenhuma. E o orgulho, sabe, de pedir, falar, posso pegar? Não pegou. Sabe o que fez? Ele procurou o outro que estava do meu lado, falou assim, é sua caçamba? Caçamba não é nossa, caçamba da empresa. Aí o rapaz falou assim, não, o Luiz que pegou. Então não quero. Eu disse, pensei comigo, problema dele.
Mas, por outro lado, né, eu pensei. Aí eu falei assim, olha, pode pegar, não tem problema. Caçamba é da empresa. Aí ele falou assim, não vai te atrapalhar. Eu falei, de jeito nenhum. Irmãos, nessa hora é que nós não temos que ser diferente do outro. Se ele não quer falar comigo, o problema é dele. Mas profissionalmente nós precisamos conversar, porque nós dependemos um dos outros lá dentro. E aí então é difícil mostrar isso na prática, sabe? Eu podia muito bem falar assim, eu vou usar. Eu peguei, acabou. Não, pega aí depois, a hora que chegar a outra eu vou lá e pego, não tem problema. É mostrar amor àqueles que não gostam de nós. Eu preciso fazer isso. Eu preciso quebrar o coração dele. Eu preciso mostrar para ele que eu amo ele. E eu, irmãos, oro por ele. Eu sei que ele não gosta de mim. Eu sei que ele faz um negócio para puxar meu tapete. Mas também eu amo ele, eu oro por ele. E aí depois o rapaz começou a dar risada ainda. O rapaz falou assim, puxa vida, agora eu vi mesmo que ele não conversa com você. Tá bom, não conversa, amém por isso, né? Então devemos ir além. Jesus, ele nos exorta, lá em Lucas 6, 27 a 30, a amar os que nos odeiam. E é o último texto que nós vamos ler. Irmãos, Lucas. E nós vamos parar por aqui por enquanto, depois nós vamos continuar. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Até o 30. 6, 27 a 30. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. É o que eu tenho feito. Eu tenho orado por essa pessoa. E vou falar para os irmãos, não é fácil, irmãos, orar por aquele que quer ver a sua maldade, que é aquele que quer destruir você, que é aquele que é que você não cresça, que não dê um passo. É difícil isso. Mas eu tento, colocar isso em prática. Versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Versículo 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe torneis a pedir. É difícil isso? É muito difícil. Então, quando nós pensamos em amar ao próximo, é amar os nossos inimigos também. Amar as pessoas que realmente nos maldizem, que é o nosso mal, Realmente, esse trecho aqui, irmãos, dessa palavra, realmente é o que mais toca na minha vida. Por quê? Porque Jesus, ele falou aí no versículo 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Então, ame para ser amado. Faça o melhor, ame até os seus inimigos. Não deixe de fazer. Então, quando nós pensamos aqui no amor, essa prática do amor, o amor é uma paixão ou é amor verdadeiro? E nisso envolve, então, o amor ao cristão. Se você ama Deus, você diz que ama Deus, você deve amar ao seu próximo. Quando nós partimos para a prática do amor, vai envolver o amor ao matrimônio, Esse amor fiel, o amor fraternal e o amor ao próximo. Isso daqui, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida. E aí, domingo, nós vamos falar sobre essa teoria do amor, em 1 Coríntios capítulo 13. E aí nós vamos ver algumas coisas falando sobre essa teoria, Ali é um cântico do amor. Como praticar isso nos nossos dias? Alguém tem alguma colocação para fazer? Quer compartilhar algo falando sobre o amor? Uma pergunta? Pode falar. O amor, ele é sempre renúncia, Renúncia. A renúncia é parte de mim. Eu nunca posso esperar sempre que o outro vai renunciar. Primeiro começa em mim.
verdade. Se regar, ele vai crescer. Se eu não fizer coisas para que o amor cresça, ele vai morrer. Eu preciso negar todos os dias. Isso com relação a Deus, principalmente, a vida espiritual, né? Se eu não leio a palavra, eu não oro, eu não estou em comunhão, isso eu não vou crescer. E o relacionamento também com marido, mulher, amigos, esposas, irmãos, se eu não regar, se eu não fizer algo, ele não vai também, ele vai morrer. Então eu preciso escolher o que eu quero fazer com esse mundo. E não é fácil, como o senhor sempre diz, mas não é impossível. Eu tenho que querer fazer. Então aí as coisas vão acontecendo. Fazer acontecer, essa é a palavra, né? Então, depois se os irmãos quiserem ler, né, o início que nós lemos em Romanos 12, do 9 ao 21, fala exatamente sobre isso, que é uma questão, irmãos, daqui do amor, né? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui você tem que querer fazer, né? Fez uma maldade para mim, mas eu quero fazer o amor por você. Então, a palavra é essa, você precisa fazer acontecer. Então, eu vou amar, eu vou fazer. E é o que a irmã disse, né? É regrar todos os dias para que haja um crescimento, né, desse amor. E aí envolve, claro que nós já vimos aqui, já ouvimos também, que a primeira coisa, um bom relacionamento com Deus vai fazer com que eu esteja também relacionamento com as outras pessoas, né? A prática disso é o que eu disse. Se você diz que ama Deus, mas até que ponto você tem um bom relacionamento com Deus para dizer eu amo a Deus e amar as outras coisas? Então faça acontecer isso, né? Mais alguém? Bom? Sim. E esse, que o irmão disse, o distanciamento, né, faz isso mesmo. Quando a gente está mais próximo, a gente consegue falar mais e com amor, e realmente o amor ele vai realmente ser exposto naquele momento, né? Que isso, irmãos, seja para nós prática do dia a dia. Não é fácil, mas é possível acontecer, viu? Eu creio que se a gente quer fazer, a gente vai fazer. Então, vai além daquilo que você quer. Você tem que ir contra você mesmo, muitas vezes, para fazer algo, né? E não é fácil você construir. É fácil destruir, mas construir requer algo de nós todos os dias, tanto aqui dentro, quanto lá fora, aonde nós estivermos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo dessa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo amor do Senhor, primeiramente para nós. O Senhor enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. O Senhor mostrou, né, de uma forma maravilhosa, não querendo nada em troca, mas o Senhor mostrou que nos ama. Quando Jesus ali, Ele foi enviado para morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ó Deus, e se nós que estamos aqui nessa manhã, dissemos que amamos o Senhor, que isso possa ser uma prática na nossa vida também, aonde nós estivermos. Que as pessoas possam ver em nós esse amor que realmente vem do Senhor na nossa vida, e que nós possamos transmitir, tanto para as pessoas que estão ao nosso redor, e para aquelas também que nos odeiam, nossos inimigos. Ó Pai,
esteja trabalhando nas nossas vidas. Que nós possamos, como foi falado aqui, crescer, que nós possamos regar, que nós possamos querer fazer algo para que isso aconteça mais e mais, o amor verdadeiro no nosso meio. Que Deus nos abençoe, nos leve de volta para os nossos lares e que à noite possamos estar aqui novamente para ouvir a Tua palavra, para ser desafiado, para ser tocado através da palavra que vai ser pregada. Use o Teu servo, abençoe o pastor e que ele possa ser um instrumento, como tem sido, para pregar a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, abençoe o culto, os louvores, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e entregamos assim este culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.